Sejam muito bem-vindos ao Maranata Class. E olha, eu já quero perguntar para vocês quem foi que estudou a lição. Então já comenta aí se você estudou a lição. Se você não estudou, comenta aí. Tô estudando agora com vocês aqui nesse vídeo, tá? Comenta aí agora. E como já de costume dos últimos 2 vídeos anteriores, eu não vou, pedir simplesmente para você compartilhar esse vídeo só no final. Quem acompanha os vídeos sabe que no finalzinho eu peço para você compartilhar esse vídeo. Mas agora, já do início, antes de você começar a assistir esse vídeo, já compartilha para as outras pessoas também acompanhar o vídeo igual a você, tá bom? Para ele poder assistir, recapitular a lição antes de ir para o seu Maranata Class. Acompanha o nosso Maranata Class aqui. Estuda, recapitula a lição junto com a gente, que vai ser muito maravilhoso. Então já compartilha, já senta aí o dedo no compartilhar, para que as outras pessoas também sejam alcançadas nesse vídeo, tá bom? E como nós estamos falando aí durante todo esse trimestre, né, sobre tudo o que aconteceu antes da crucificação de Jesus, a gente tá vendo aí que tá se aproximando da crucificação de Jesus. Nós vamos hoje, né, nessa lição nós falamos sobre remorso e arrependimento. Vamos ter Judas aí como personagem principal, vamos ter Jesus também como personagem principal na lição. Mas antes de iniciar de fato, vamos fazer uma oração? Vamos orar, feche teus olhos aí pra gente falar com Deus, pedir que Deus nos conduza nessa recapitulação da lição. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesse vídeo gravando e recapitulando, aprendendo um pouco mais sobre o teu amor, aprendendo um pouco mais sobre a tua história, sobre esse resgate que o Senhor fez para cada um de nós. Que possamos não só aprender, mas colocar em prática na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Bem, como eu já disse, né, o título da lição, remorso e arrependimento. Vamos ter aí, eu particularmente, né, eu gostei muito desse tema, gostei muito dessa lição, de fato, porque traz aí um tema bastante interessante e que a gente consegue encaixar muito na nossa vida pessoal. Começando, né, o domingo, ou sábado, perdão, começando o sábado, a gente vai ter aí a Tirinha, que é a Tamires, que tá de volta aí no nosso canal, tá de volta aí aos vídeos. Depois do aniversário ela tirou umas férias aí, mas conduz aí com a gente esse sábado. Muito bem, então, como já foi falado, né, o tema da lição dessa semana, remorso e arrependimento. E aqui a gente tem uma sequência de fatos, né, que foram aí acontecendo. Porém, a primeira parte da tirinha, né, ela vai lá atrás, quando ela relata, né, a história de Daniel, que diz aí, a inveja não encontrou falhas, né? E a gente observa que ele está ali junto com os leões, né? Em seguida, nós temos aí mentiras, não provaram culpa, né? E aí a gente já retrata mais sobre Jesus, né? Porque está retratando aí, mostrando um pouco sobre a cruz. Em seguida, interesse venceu a lealdade. E aqui já sabe qual é o personagem, né? Estamos falando de Judas. E por último, mas não menos importante, a pressão revelou fraqueza. E aqui está trazendo, né, a história de Pedro, no momento, né, em que de fato ele negou ali a Jesus 3 vezes, né? Então, esse relato de Mateus, que está lá em Mateus 26, 57 ao 27, 10, né? Relata um pouquinho de todo esse contexto histórico, né? Desde o momento que Jesus ali foi levado para o Sinédrio, né? Para ser julgado. E, em seguida, esses outros acontecimentos aí acabam vindo à tona, né? Mas, já falando aqui, entrando na parte do domingo, que tem por título, né? Condenado sem culpa. A gente observa, né? Um pouquinho da história de Daniel, durante o período ali dos Medo-Persas, né? Quando, de fato, ele foi levado, né? Obviamente, para a Babilônia, em cativeiro, né? E viveu ali por muitos anos, né? E Daniel, ele numa terra estrangeira, né? Ele também passa ali por perseguição, né? Assim como Jesus, né? Daniel também sofreu essa perseguição. E a gente observa aqui, né? Ambos foram acusados, mas nenhum dos dois eram culpados, né? Tanto um quanto o outro eram inocentes, estavam sendo ali condenados por algo que eles não haviam feito, né? Então, Daniel, ele foi livrado, né? A gente conhece a história, foi livrado ali por Deus, né? Da morte ali na cova dos leões, mas
Jesus, né, ele foi ali até Pilatos, a gente conhece o final da história, né? Tudo precisava de fato acontecer. Mas um ponto que chama a atenção aqui é que Pilatos viu a inveja daqueles líderes religiosos diante de Jesus. E ele observou que aquela pessoa era de fato inocente, né? Mas ele ali acabou, né? A gente vai ver na próxima lição aí um pouquinho mais dessa história especificamente. Então aqui a gente consegue, né, identificar que Jesus também foi acusado com base em mentiras e levado diante de uma autoridade que percebeu, né, a inveja por trás dessas acusações. Então, nenhum de nós estamos livres de situações como essas, né? Assim como Jesus, como Daniel, hoje também podemos, né, sofrer esse mesmo tipo de coisa, né? Já na segunda-feira, para eu concluir aqui a minha parte, né, especificamente, injustiça e abuso. E aqui a gente entra novamente falando da parte, né, do Sinédrio, porque o Sinédrio eles buscavam ali, né, acusar Jesus de toda forma. Eles estavam ali procurando alguma coisa, algum motivo para de fato, né, condenar Jesus. Porém, Jesus não havia feito nada, absolutamente nada. Né, os líderes trouxeram ali várias testemunhas falsas contra Cristo, mas os depoimentos pareciam, ó, que não batiam, né? Porque, obviamente, tudo era mentira. Então, não tinha como bater, né? Certamente. Então, assim como Isaías, né, havia destacado, Jesus, né, ele estava em silêncio na grande parte do momento ali que ele foi acusado, ele estava em silêncio, né? Porém, Jesus tem um momento que ele fala ali alguma coisa e diz assim, ó, vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Era tudo o que eles precisavam. Com base nisso, eles começaram a acusar Jesus agora de blasfêmia, né? E o consideraram aí digno de morrer. Porém, a gente observa, né, que no início ali, Jesus havia sido bem recebido, né? No começo da semana, as pessoas osando nas alturas, né? Colocaram ali as suas vestes para Jesus passar naquele jumentinho. E no final da semana, né? Ele estava sendo ferido ali por aquela multidão. Então, a gente consegue observar, né? Que houve injustiça, houve também um abuso, né? Por parte dos líderes. Mas a gente entende, né? Que realmente tudo era um propósito, né? As coisas tinham que acontecer. E para a gente pensar, levar uma pergunta aí para você. Por que você acha que os líderes religiosos ignoraram evidências tão claras de que Jesus era o Messias? Então, compartilha com a gente aí se você desejar, né, aqui nos comentários, mas leva também para a sua classe, né, para que vocês possam estar compartilhando aí um pouco mais sobre a palavra de Deus. Muito interessante. Interessante também é que nessa comparação, né, Daniel e Jesus, os dois foram ali não só inocentes, mas eles não bateram de frente, né? Eles aceitaram o que iria acontecer com eles por um propósito maior. E aí foi falado, né? Também mostrou aí nesses 3 primeiros dias da semana que a lição ela traz muito essa questão da inocência de Jesus, né? Ele foi ali sem pecado nenhum. E judicialmente, né, esquecendo o lado do pecado, enfim, em si, né, mas falando ali na justiça humana mesmo, né, dele ter cometido algum crime, também não foi encontrado, né, nem Pilatos, nem o Sinédrio, que era ali o julgamento dos judeus, né, o Pilatos era mais do romano, né, mas aí os judeus em si, que era o Sinédrio, também não encontrou nada, eles só levantaram falso testemunho, e aí vem a terça-feira ainda falando sobre essa inocência de Jesus, e aí tem como subtítulo, né, um sangue inocente. E aí mostra que o Sinédrio, né, os sacerdotes em si, eles tramavam contra a vida de Jesus. Porém, Jesus ele é entregue, né, ali às autoridades sacerdotais dos judeus, né, o Sinédrio, por teoricamente, uma pessoa que devia ser seu aliado, né, que era Judas. Judas era para ser o aliado de Jesus. E por incrível que pareça, Judas ele faz isso pensando que estava ajudando, né? Ajudando isso. Interessante que a lição ela destaca que lá no livro do Desejado de Todas as Nações, de Ellen White, ele realmente acreditava que aquilo era uma ajuda a Jesus. Diz assim, ó, ele imaginava estar ajudando. Ele pensava, vou entregá-lo às autoridades e ele será obrigado a mostrar do que é capaz. Talvez eu até ganhe uma promoção e um agradecimento. Ou seja, ele ainda pensou assim, não, Jesus no final ainda vai me agradecer
pela ajuda que eu tô fazendo a ele, né? E a gente olha para esse pensamento de Judas, né? A gente até pode achar, poxa, que coisa, ele não entendeu, Que né? ilusão, né? Que ilusão, exatamente. Ele não entendeu o propósito de Jesus ali. Mas agora, trazendo para o nosso dia a dia, muitas vezes a gente tenta barganhar com Jesus, a gente tenta barganhar com Deus, fazendo com que Deus ele faça as coisas conforme a nossa vontade e esquecendo que tudo deve ser conforme a vontade de Deus, porque ele sabe o que é melhor, sabe? Judas, ele tentou fazer conforme a vontade dele, ele achava que aquilo era o melhor, não só para ele, mas ele achava que era o melhor para Jesus também. Olha só que ousadia, né? E muitas vezes a gente é ousado o suficiente para tentar fazer essa mesma coisa com Jesus na nossa vida. A lição no final da terça-feira ela ainda vai trazer esse pensamento, mostrando que a gente tenta adaptar Jesus à nossa vida e não adaptar a nossa vida a Jesus. Tem que ser ao contrário, a gente tem que se adaptar à vontade de Deus e não Deus se adaptar à nossa vontade, porque nós somos falhos e pecadores. Jesus ele é o único perfeito, Deus é o perfeito. E é a gente que tem que se adaptar a ele, porque ele vai conduzir a nossa vida da melhor maneira possível. E aí, Judas ele tenta ali devolver aquelas 30 moedas, né? Mas obviamente já tinha acontecido o acordo que ele tinha planejado contra a vida de Jesus, e aí ele percebe que o que ele havia planejado, né, iria terminar na crucificação de Jesus. E aí acontece que ele se suicida, ele tira a sua própria vida, né? Então tome cuidado ao tentar adaptar Deus à sua vida, mas se adapte à vontade de Deus, porque ela sempre vai ser o melhor para a minha e para a sua vida. E aí, indo para quarta-feira, nós vamos ter o momento hipertexto, que traz aí como a principal palavra da semana, a palavra fidelidade. Perceba, a fidelidade de Judas ela foi moldada de acordo com os acontecimentos ali daquelas últimas semanas. Ele viu Jesus, como também falou, né? Ele viu Jesus sendo aclamado na entrada ali da cidade. Ele viu toda aquela multidão ali quase o proclamando como o rei, como o Messias, o libertador. E aí ele deixa aquilo ali influenciar ele, inflamar ele, para ele agir, colocar ali a carroça na frente dos bois, né, como diz o ditado, ou seja, ele agir por impulso e não agir conforme a vontade de Deus. Ou seja, ele deixou que a fidelidade que ele tinha com Deus fosse moldado pelos acontecimentos ali daquele momento. E a nossa fidelidade, ela não deve ser mudada por nada. Por nada. A gente tem que ser fiel a Deus apesar de tudo ao nosso redor. A nossa fidelidade tem que ser realmente firme, tem que ser justa, tem que ser sincera, de coração mesmo, para o nosso Deus. E aí, quero que você comente nesse momento, quando você escuta a palavra fidelidade, tá? O que é que vem aí à sua mente? Qual é a segunda palavra que vem à sua mente? Comenta aqui embaixo no vídeo, tá certo? Bota aí nos comentários qual é a palavra que vem na sua mente logo após a palavra fidelidade. E aí, a gente indo para quinta-feira, nosso amigo Ismael vai trazer aí, vai destrinchar conosco a quinta-feira. Agora é com você, meu amigo. O interessante da quinta é que ela começa com uma afirmação, né? Eu não o conheço. E aí a gente vê o distorcer ali da história, que Pedro e João eles vão até lá o Sinédrio, e enquanto João conversava ali com a empregada, né? E logo depois Pedro nega Jesus pela primeira vez, quando ela olha para você, mas você não é um dos seus discípulos? E aí Pedro nega. E ao entrar, Pedro é reconhecido por um parente daquele soldado que teve a orelha cortada. E Pedro nega Jesus pela segunda vez. E finalmente Pedro nega Jesus 3 vezes. E quando Pedro nega Jesus 3 vezes, aí ele cai em si, né? Porque um pouquinho atrás, ele teve uma conversa com Jesus e Jesus afirmou, você vai me negar 3 vezes. E o que começa com a afirmação, termina com uma pergunta. Quando Pedro nega Jesus pela terceira vez, ele encontra o olhar de Cristo. E finaliza com uma pergunta para a gente aqui para a parte de sexta-feira. O que Pedro viu no olhar de Jesus? O que será que Pedro viu no olhar de Jesus? Eu fico imaginando, sabe, o que você conviver com uma pessoa
por muito tempo, e no momento que você mais precisar daquela pessoa, imagine só ela olhar para você assim: eu não lhe conheço, não sei quem é você. Será que eu ou você aí que está em casa não ficaria irritado? Assim, poxa, eu ajudei tanto, fiz tanta coisa com esse cara, e ele olhar para mim agora e dizer que não me conhece? Mas quando a gente vai para a parte de sexta-feira, tem como título Compaixão e Perdão. E aí a gente vai entender o que de fato Pedro encontrou naquele olhar de Jesus. E eu queria ler um texto que eu achei muito interessante, que está aqui em Romanos, capítulo 2, e o versículo 4, e a gente vai entender o que foi que Pedro encontrou no olhar de Jesus. E o versículo 4 diz assim: ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando a bondade de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Então, Pedro não encontra ali um olhar de irritação ou um olhar bravo de Jesus. Ele encontra um olhar triste, mas, porém, um olhar de amor, um olhar de bondade. Porque se fosse outro olhar, com certeza Pedro não teria se arrependido. A gente vê que Pedro ele se arrepende. A gente vê que Pedro, como um dos mártires, Pedro ele foi crucificado de cabeça para baixo. Ele não, daquele dia em diante, ele não negou mais Jesus. E para finalizar, aqui tem um comentário que eu gostei muito, que diz assim, ó: errar não é o fim. E tem um texto de Salmos 51:17. Sacrifícios agradáveis a Deus é o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito. Não o desprezarás. Então, errar não é o fim. Errar para Pedro não foi o fim. Nós que escolhemos, né? Diferente lá, a gente pode até comparar, diferente de Judas. Errar não era o fim. Judas que escolheu. Infelizmente, diferente de Pedro, que escolheu se arrepender, na verdade não escolheu se arrepender, deixou-se arrepender, Judas foi para outro caminho. Então, não importa o que eu faça, não importa aí o que você faça em casa, errar não é o fim. Sempre quando errarmos, a gente vai olhar para Cristo, e aquele mesmo olhar que encontrou Pedro é o mesmo olhar que nos encontra hoje. Amém? Amém, muito bom. O mesmo olhar que trouxe o resgate ali para a vida de Pedro, traz esse resgate para cada um de nós. Reflita nisso. E, obviamente, tá? Não deixe que esse vídeo fique aí apenas com você. Já compartilha esse vídeo se você gostou, se você assistiu até o final e gostou de tudo que foi falado aqui, tá? Compartilha esse vídeo. Mas, principalmente, tá bom? Leva esse estilo de estudo, leva esses comentários que a gente fez aqui para a sua comunidade jovem, para o seu Maranata Class também, tá? Para que também as outras pessoas, os seus jovens possam ser alcançados por esse formato, tá? Então, não deixe esse vídeo simplesmente morrer aí na sua tela, do seu celular, da sua TV. Compartilha e leva esse formato, tá bom? Para a sua comunidade jovem, para o seu Maranata Class, ok? Então já compartilha, já se inscreve no canal também, para que toda vida que a gente lançar um vídeo novo, você consiga receber a notificação aí do YouTube do vídeo novo que foi lançado. Toda sexta-feira tem vídeo novo aqui, tem lição, recapitulação da lição novamente aqui, tá? Então fica ligado, se inscreve e ativa a notificação. E antes de você sair desse vídeo, vamos fazer uma oração, tá? Para que Deus continue nos abençoando e abençoando a você também. Oremos. Pai bondoso, nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu olhar misericordioso para com cada um de nós que aqui estamos, porque ao olharmos, ó Deus, para o Senhor, nós vemos que há a possibilidade de nos arrependermos e nos voltarmos para Ti. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, abençoe de forma muito especial cada uma das pessoas que estiveram, né, que estão aqui conosco, que aprenderam mais sobre a Tua Palavra, sobre as verdades contidas na Tua Palavra, e que nós possamos, ó Deus, ser alcançados por Ti verdadeiramente todos os dias. Em nome de Jesus que nós oramos e desde já agradecemos pela Tua bondade e pelo Teu sacrifício para conosco. Amém. Amém. Até o próximo vídeo. Valeu!